Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Jader Soares e nós estamos aqui no nosso 18º vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, ó, heranças sexuais. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, que será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, chegamos então ao nosso 18º vídeo e, portanto, a 17 vídeos, né, anteriores a esse, com muitas informações aí sobre genética. Se você não os viu, volte e os assista. E para a gente falar sobre heranças sexuais, a primeira coisa que nós iremos determinar aqui é que, quando nós falamos sobre determinação de sexo em humanos, e nós compartilhamos isso também com vários outros seres, nós temos ali uma determinação na qual você tem então a mulher, que ela é XX, e o homem, ele é XY. Então isso é importante. Nós pegamos ali as mulheres, elas são chamadas de homogaméticas e os homens são heterogaméticos. É importante você não confundir isso com homozigoto ou heterozigoto, porque homozigoto e heterozigoto se refere aos genes. E quando você pega homogamética, se eu chamo assim a mulher, é porque ela produz gametas X ou X em relação aos cromossomos sexuais. E o homem produz gametas X e Y. Então são dois tipos diferentes no homem e apenas um tipo em relação aos cromossomos sexuais nas mulheres. Por isso elas são chamadas de homogaméticas e os homens são chamados de heterogaméticos, ok? E aí as heranças sexuais que nós iremos tratar hoje são, primeiro, heranças ligadas ao sexo, é uma coisa importante. Além disso, você tem heranças restritas ao sexo. E além delas, você tem as chamadas heranças parcialmente ligadas ao sexo. Então, esses são os três tipos. Eu sei que às vezes vira uma confusão de nomes, né? Heranças sexuais, heranças ligadas ao sexo, restrita ao sexo, parcialmente influenciada pelo sexo. Mas é importante que você domine esses nomes aí, não os confunda, porque senão vai ficar uma eterna confusão, né? Então você precisa saber. Eu não vou te mostrar apenas os nomes, eu vou te mostrar os porquês que elas são chamadas assim. Então vamos lá. Agora olha só. Se nós pegarmos então aqui, eu vou deixar do lado aqui só para você não esquecer que as mulheres são XX e os homens são XY. Então eu vou colocar dois cromossomos aqui para você. E ali eu vou pegar um, vou chamar de X, e o outro também eu vou chamar de X. Então, nesse caso, eu estaria falando de uma mulher, que é XX. Só que esses cromossomos aqui, eles são encontrados, então, dentro das mulheres, e logicamente são chamados de homólogos, são chamados de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles que têm o mesmo tamanho, eles têm a mesma forma, eles têm a mesma posição do centrômero e têm os mesmos loci gênicos. E esses cromossomos, então, apesar de tudo isso, eles não são iguais, eles são semelhantes. Então, a primeira coisa que eu vou colocar ali para você, eu vou colocar um em cima, lá naquele locus ali, porque aquela faixa preta ali é um locus, é um lugar onde eu posso encontrar um determinado gene. Aí eu vou colocar um gene dominante ali, que é o chamado desão. Aí do outro lado, no outro cromossomo, eu vou colocar um gene que é o desin. Só que aí, esses dois genes, eles são diferentes. Ele tem um dominante e tem um recessivo. Mas apesar disso, eles têm a mesma posição relativa e, lógico, estão relacionados a uma mesma característica. Apesar de um ser dominante, o outro ser recessivo. Então, nesse caso aí, a mulher seria aí teria, na verdade, um gene Dzão e um gene Dzin. E aí, se eu pego outro locus ali, eu vou colocar ali para você outro gene, que seria Hzin, e o outro locus ali eu vou colocar para você um Hzão. Então, deu para você perceber que os genes ali, eles não têm que ser iguais, eles não têm que ser diferentes. Eles podem ser iguais, eles podem ser diferentes. Mas eles têm aqui uma relação na qual eles estão ali diretamente ligados a uma mesma característica. Então, isso é importante. E além disso, eu vou colocar ali para você que você tem dois alelos aí que podem ser iguais. Então, eu coloquei os dois de cima e os dois superiores aí diferentes, né? Então, eu vou colocar dois ali iguais, que pode ser eminho, eminho, pode. E você pode ter um último gene que eu vou colocar ali para você, em um último locus, e seria dois genes dominantes. Então, seria errão, errão. Então, você teria dois alelos iguais ali também, ok? E aí, nós pegamos esses cromossomos, então, aí dessa forma, XX, e se encontra nas mulheres. Agora, geralmente, a pergunta é, o homem tem X? O homem tem X. Só que ele não tem apenas X como as mulheres. Nós, na verdade, nós homens temos X, só que nós temos um outro cromossomo que é o Y. E se você percebe, nitidamente você percebe que ao colocá-lo ali para você, eu tirei o X e coloquei o Y, e aí você percebe primeiro a questão do tamanho, né? Então o Y é um cromossomo bem menor do que o X. Então o X é muito maior, o Y é muito menor. E aí eu vou colocar ali para você uma faixa mais escura ali para você, só para ressaltar que aquela região desses cromossomos X e Y é uma região homóloga. Ou seja, ali você tem genes que estão relacionados a uma mesma característica. Então, olha só, o errão que está presente ali naquela região em relação ao X, ele tem um correspondente ali que é o errinho que está presente no Y.
Só que ali eu coloquei os dois alelos diferentes. Eu poderia ter colocado os dois alelos iguais. Não importa. Tipo assim, pode ser errão, errão, ou errão, errão, errim, ou errim, errim. Não importa. Só que importa que esses dois genes, eles estão ali relacionados, esses dois alelos, eles estão relacionados a uma mesma característica. Então você tem uma correspondência gênica entre o X e o Y nessa região homóloga. Mas se observarmos a região inferior a esta, nós temos ali, eu vou colocar para você um gene S. E esse GNS aí, nada mais é do que um gene que está presente numa região do Y não homóloga ao X. Isso significa o quê? Significa que os genes que estão ali, eles estão presentes somente no Y, eles não estão presentes no X. Então essa região não homóloga, a região do Y, não homóloga ao X. Então você não tem uma correspondência gênica desse gene em relação ao X. Só existe ali. Então olha só, pensa, se só o homem tem Y, se essa região só existe no Y e não no X, esses genes aí só aparecem nos homens e não nas mulheres, ok? Então, essa região aí, certamente não homóloga ao X, você tem genes presentes no Y que não existe no X, em termos de correspondência gênica, não. Agora, olha só, se você pegar então ali, ó, agora aquela parte superior, a parte superior você analisa ali o gene D, o gene H e o gene M. Eles estão numa região não homóloga ao Y, do X. Então são genes que estão presentes no X, mas não existe correspondência ao Y. Então, esta região não homóloga ao Y, nós temos ali o gene D, o gene H, o gene M, que está no X, mas não estão aí no Y. Então, isso é outra coisa importante. Agora, aqui. Se nós pegamos essa região não homóloga ao Y, nós temos ali genes que se relacionam a heranças, que são chamadas de heranças ligadas ao sexo. Então, toda vez que você falar herança ligada ao sexo, você tem que saber que heranças ligadas ao sexo, elas são determinadas por genes que estão presentes no X, mas não estão presentes no Y, porque o X não é inteiramente homólogo ao X, ou seja, o X não é inteiramente homólogo ao Y. E ali você tem uma região do X, então, que está presente no X, mas não está presente no Y. Então, essas daí são as heranças ligadas ao sexo. E a herança ligada ao sexo tem três, embora três sejam três recessivas, mas são as mais comentadas e as mais faladas. O daltonismo, que eu vou falar dele daqui a pouco para você, a hemofilia também que eu vou falar, e você tem ali DMD, que é uma abreviação de distrofia muscular de Duchenne. Então são três características aí, são três heranças que estão diretamente ligadas ao sexo, pois tem genes que se relacionam à parte ou à região não homóloga do X em relação ao Y. E aí nós temos então abaixo agora, nós temos ali a região não homóloga ao X, né? Então vamos pegar a região mais de baixo aqui só para você observar uma coisa importante. Essa região, ela será chamada, então assim, os genes que estão ali, eles geram, né, determinadas heranças que serão chamadas de heranças restritas ao sexo. Se elas são restritas ao sexo, elas são restritas a qual sexo, né? Elas são restritas ao sexo masculino. Então dá para você perceber que ele está presente ali no Y, mulher tem Y. Não, mulher não tem Y. Quem tem Y é homem. E eles estão numa região ali não homóloga ao X, ou seja, aqueles genes estão presentes no Y, mas não no X. Então ela é restrita ao sexo masculino. E quando você pegar esta, sempre você vai ouvir falar sobre um gene chamado de SRY. E esse gene SRY é quem determina o aparecimento de testículos, né? Então, o aparecimento de testículos depende desse gene. Então, homens têm testículos, sim, mulheres não. Por quê? Porque o homem tem o SRY, que está presente em uma região não homóloga ao X, que a mulher não tem. Então, essas são heranças restritas ao sexo, só que restrita, nesse caso, ao sexo masculino. E aí, por último, eu vou falar para você sobre a região homóloga, que caracteriza ali as heranças parcialmente ligadas ao sexo. Em termos de ensino médio, eu vou te falar que é a menos que aparece. Que menos que aparece é essa daí, região homóloga, herança parcialmente ligada ao sexo, não é muito comum de aparecer. Só que ali eu vou colocar duas para você, que é a chamada retinite, que é a retinite pigmentosa, e também tem o xeroderma pigmentosum. E aí, essas duas heranças aí, elas são parcialmente ligadas ao sexo porque elas estão numa região que estão ali na região tanto do X quanto do Y, que tem homologia, que você tem correspondência gênica entre o X e o Y. Ok? Então é isso. Então essa questão de nomenclatura, então, resolvida. Vamos lá. Então, olha só. Quando nós pegamos aqui o daltonismo, então, ele é uma herança ligada ao sexo. Se ele é uma herança ligada ao sexo, ele é uma característica recessiva. Por isso que eu coloco ali para você daltonismo recessiva. É uma característica, uma herança recessiva. E aí, olha só, ó. Para nós representarmos os genótipos das mulheres, então, você não pode esquecer que as mulheres são XX. E nós iremos representar os genes agora de uma forma um pouco diferente do habitual. Nós não vamos colocar desão, desão, ou desão, desinho, ou desim, desim, não. A gente vai colocar x elevado a desão, ou x elevado a desim. E eu não vou ficar falando x elevado a desão ou desinho. Eu vou falar x desão, x desinho, ok? Só que essa aí é uma simbologia que já indica que a herança é ligada ao sexo. Ou seja, aquele desão está presente na parte
homóloga ou não homóloga do X em relação ao Y? Da parte não homóloga, por isso que ela é ligada ao X. Então, X é o cromossomo, Dzão é o gene, X é o cromossomo, Dzin é o gene. Então, as mulheres têm 3 genótipos possíveis, XDzão, XDzão, e XDzão, XDzin, XDzin, XDzin. Já o homem tem apenas 2 genótipos possíveis, que é XDzão, Y e XDzin, Y. Então você tem que lembrar, você não pode querer colocar ali XDzão, YDzão. Não, porque o Dzão, ele é um gene que está presente no X, não é uma parte que não existe no Y. Então, XDzão, Y só. E a mesma coisa acontece com o XDzin. Não é XDzin, YDzin, não, é XDzin, Y. Agora, olha aqui, ó. Primeira mulher lá em cima, não daltônica, porque o daltonismo é recessivo. Então, XDzão, não daltônica. Segunda, não daltônica portadora ou heterozigota. Então, muito comum aparecer não daltônica portadora. Então, heterozigota é a mesma coisa. XDzin, ela é daltônica. Então, ela precisa de 2 genes ali para ser daltônica, né? Agora, o homem, ele é XDzão Y, ele não é daltônico. E XDzin Y é daltônico. Deu para você perceber que o homem basta um alelo recessivo que ele será daltônico, ok? E aí, importante lembrar você que os homens, eles são hemizigóticos ou hemizigotos. Eles não são heterozigotos, eles não são homozigotos, eles são hemizigotos. Hemi é parcial, é metade, é parte. Então, você pega as mulheres, elas podem ser homozigotas, XDzão, homozigota dominante. Ou XDzin, homozigota recessiva. E aí ela pode ser heterozigota ou portadora, XDzão. O homem não, ele não tem 2 alelos, ele tem apenas um. Então você tem que lembrar que o homem é XY, ele não é XX. Então ele tem apenas um alelo. Então ele é XDzão Y, ele é XDzin Y. Por isso ele é parcialmente, ele é parte. Ele é hemizigoto, ou seja, ele não é hétero, ele não é homozigoto. Ele só tem um alelo, ele não tem 2, como acontece com as mulheres. E aí, vou colocar aqui uma imagem acima de mim, porque daltonismo, na realidade, ele não se refere a um único tipo de herança. São várias heranças, de uma forma geral, aí, que tem e que atrapalham as pessoas a distinguir cores. Então, qualquer disfunção em relação à percepção de cores aí, geralmente é classificado como daltonismo. Então, tem sempre vários tipos. Mas o tipo mais comum e mais falado em termos de ensino médio é o daltonismo verde-vermelho. E a dificuldade das pessoas, logicamente, distinguirem verde e vermelho. Então, eu coloquei uma imagem aqui acima de mim. Se você olha ali, você está vendo o quê? Você está vendo um número lá no meio? Sim ou não? Se você estiver vendo, possivelmente você não seja daltônico. Se você não estiver vendo, possivelmente você seja. Então, olha só, pisca, piscou? Então, olha aqui, a imagem desapareceu, viu? Então, assim, será que eu fiquei daltônico? Não, você não fica daltônico, não. Você nasce com daltonismo ou não, que é genética e hereditária. Então, eu tirei, foi eu mesmo que tirei. Então, vou voltar lá só para você observar. Olha, tá vendo o número agora? Tá vendo? Então, a pessoa daltônica, apesar das várias variações possíveis aí, às vezes enxerga o mundo e pode inclusive enxergar, em alguns casos, um mundo completamente preto e branco, né? Então, vou deixar ali da forma só para você apreciar ali como que realmente um daltônico enxerga o mundo, né? Só para você ter uma leve ideia. Logicamente, as cores são muito pouco nítidas para eles. Só que você tem vários casos aí de daltonismo, então é apenas um deles. E aí eu vou colocar ali para você, então, você tem então a chamada hemofilia. E no caso da hemofilia, também é uma herança ligada ao sexo recessivo. Eu vou colocar aqui só para cumprir tabela, porque não vai mudar nada. Então a única coisa que vai mudar é o nome do gene ali que eu vou colocar para você. Mulheres são XHzão, XHzin ou XHzin, Hzin. Ok. Homens são XHzão Y, XHzin Y, sendo a primeira mulher não hemofílica, a segunda não hemofílica portadora, ou heterozigota, e a outra ali hemofílica, ok. Aí você pega o homem ali não hemofílico e você pega o segundo hemofílico. E quando você observa isso, se você observar ali, sempre se fala para você que existem muito mais homens daltônicos e homens hemofílicos que mulheres hemofílicas. Qual a explicação para isso? Então você tem que lembrar que, olha aqui, o homem é hemizigoto, a mulher é homozigota ou heterozigota. Para a mulher ser daltônica, ela tem que ser XDzin, ela tem que ter 2 alelos recessivos. O homem basta um. Para a mulher ser hemofílica, ela tem que ser XHzin. O homem, para ser hemofílico, basta um Hzin, XHzin Y, ele será. Então é muito mais fácil você ter, então, a presença de um gene do que 2. De você ter um alelo do que você ter 2 alelos recessivos. Então, o motivo de você ter muito mais homens afetados por essas 2 heranças do que mulheres. Fala-se aí que você tem mais ou menos cerca de 8% da população que tem alguma dificuldade de distinção de cores, sendo 7% deles homens e apenas 1% mulheres. Então você tem muito mais homens do que mulheres daltônicos aí. E hemofílicos também vale qualquer um, ok? Então é a mesma coisa. E aí é o seguinte, para nós terminarmos, então, vou colocar aqui alguns cruzamentos só para a gente entender, né, que realmente como que a coisa funciona. Então olha aqui.
Eu vou colocar um primeiro cruzamento aqui de um homem não daltônico, XDzY, e com uma mulher que também não é daltônica, mas é portadora. E a primeira coisa que você vai ter que fazer é fazer o cruzamento, né? Então, fazer cruzamento dentro da nossa playlist, a gente está fazendo há muito tempo. Então, espero que você já domine totalmente o assunto e que a gente possa fazer tranquilamente. Eu vou pegar ali aqueles dois cromossomos, na formação dos gametas, eu vou separá-los. Então, o homem produz dois tipos de gameta ali, que é XDzão Y, e a mulher produz dois tipos de gametas ali em relação ao gene Dzão. Ela produz XDzão, XDzim. Mas os dois gametas dela, em relação à determinação do sexo, são os dois X. Só que ela tem XDzão e XDzim. Então vamos lá, então olha aqui. Quais são os tipos de gametas que o homem produz? XDzão, Y. Quais são os dois tipos de gametas que a mulher produz? XDzão, XDzim. Então eu vou pegar o primeiro do homem, eu vou fazer uma distributiva. Então, já que a gente está craque nesse negócio aqui, vamos dar uma acelerada. Então eu vou pegar e vou fazer uma distributiva. O primeiro gameta com o primeiro, não lá o primeiro masculino com o primeiro feminino, XDzão, XDzão. Aí nós temos ali XDzão, XDzim, o primeiro com o segundo. Nós temos ali Y com XDzão, não vou colocar Y, XDzão, vou colocar XDzão, Y. E vou colocar ali também XDzim, Y. E se você observar, nós temos aqui um homem daltônico. Nós temos então, olha só, qual que é a probabilidade desse cruzamento gerar uma criança daltônica? Se eu falar para você criança, eu não estou me referindo ao sexo, então o conjunto amostral são todos. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade de você ter uma criança daltônica? 1/4. Criança daltônica, eu não me referi ao sexo. Se eu te perguntar qual que é a probabilidade das mulheres serem daltônicas, eu fechei o conjunto amostral. Então eu já não tenho todas, eu quero saber só das mulheres. Qual que é a probabilidade de nascer uma mulher daltônica? Seria quanto? Seria 0. Então é o seguinte, pessoal, qual que é a probabilidade de nascer mulher daltônica? 0. Qual que é a probabilidade de nascer homem daltônico? 50%. Qual que é a probabilidade de nascer uma criança daltônica? 25% ou 1/4, né? Que você tem que levar em consideração todos. Então, se você pegar em se tratando de homens, em se tratando de mulheres, você tem que ter cuidado com isso, que depende do conjunto amostral que você esteja tratando. Se eu me referir somente às mulheres, se eu tratar sobre ela, em se tratando de mulheres, quantos por cento são daltônicos? É 0. Em se tratando de apenas os homens, quantos são daltônicos? Aí tem 50%. Em se tratando de todas as crianças, aí você tem 1/4 ou 25% de chance de você ter uma criança daltônica no meio. Só que obrigatoriamente, nesse caso, ele sempre será homem, ok? E aí eu vou colocar ali para você um outro cruzamento e vou colocar ali um homem daltônico, tá vendo? Que você pega ali XDzinho Y cruzando com uma mulher que é não daltônica portadora. Então XDzão, XDzinho. E aí eu vou colocar o primeiro gameta com o primeiro, então vai estar XDzão, XDzinho. O primeiro com o segundo, então vai XDzinho, XDzinho. Aí eu coloco ali o primeiro com o segundo, desculpe, o segundo com o primeiro, XDzão, Y. E aí você pega então o Y ali com o XDzinho, XDzinho, Y. E você percebe que você tem aqui XDzinho, XDzinho, uma mulher daltônica e um homem daltônico também. Então, quantos por cento das crianças têm a probabilidade de nascerem daltônicos? 50%. Em se tratando de mulheres apenas, quantos por cento das mulheres serão daltônicas? 50%. Em se tratando apenas dos homens, quantos serão daltônicos? 50%. Então é isso. E aí, só para a gente terminar, um último cruzamento aqui. Eu vou colocar para você uma mulher, que seria hemofílica, cruzando ali com um homem que não é hemofílico, XHzão Y. Então produziria o quê, né? Vou lá e faço os cruzamentos, como você já fez todos. Ali dá XHzão, XHzinho, XHzinho Y. Aí você tem ali o XHzão, XHzinho, e depois você tem XHzinho Y. Então deu para você perceber que nesse cruzamento eu coloquei a mulher primeiro, né? Eu havia colocado os homens primeiro, depois eu coloquei as mulheres. Então isso tanto faz. Na realidade é o seguinte, assim, não importa a ordem ali, o cruzamento não vai alterar de forma alguma. E aí você pega isso aqui, nitidamente você percebe que você tem aqui 2 homens hemofílicos. Então, se você tem 2 homens hemofílicos, você tem quantos por cento dos homens hemofílicos? Dos homens, 100%. Quantos por cento das mulheres são hemofílicas? Das mulheres, 0%. Qual que é a porcentagem de crianças hemofílicas? Crianças hemofílicas seria 50%. Ok? Então, você tem que dar uma pensada aí para você esclarecer isso na sua cabeça. E lembrando que, logicamente, a mãe ali é hemofílica, né? Então ela transmite os genes para os filhos, né? E, logicamente, quando você pega, então, ali, você tem o seguinte, vai ser, ó, se ela transfere os genes para os filhos e também para as filhas, lógico, mas eu estou falando o seguinte, se você pega, então, essa mãe, XHzinho, XHzinho, quando esse XHzinho encontrar com Y, isso já é o bastante para fazer com que esse homem seja
hemofílico. Só que ela doa um XHzinho para suas filhas. Só que o marido dela ali tem XHzão. Então esse Hzão, XHzão, impede com que as filhas sejam hemofílicas, entendeu? Então é isso, cara. Então espero que realmente possa ter ficado claro aí. Ok? Então, galerinha, é isso. Então espero que eu possa ter contribuído mais uma vez para você aumentar ainda mais os seus conhecimentos aí sobre genética. Se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like e também se inscrever no canal, ok? Então fique bem, um grande abraço, tchau.